Muito bom, senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez para um outro Vinerdcast com convidados muito especiais. Se você clicou no link, você já sabe quem são. Paulo e Greta Lira. Obrigado, viu, pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui no nosso humilde podcast. Vai ser uma bênção. E você que tá aí, já clica lá no like. Não é like, é curtir, né? Curtir no YouTube. Clica lá no joinha. Já segue essa nossa... Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, que tem bastante coisa legal. Tá? Inclusive, as aulas do Deeper estão aqui nesse canal. Compartilha com a galera da igreja, tá? Compartilha com o pessoal do Louvor, Ministério de Louvor, tá? Que se você não conhece a Greta e o Paulo, vocês vão ver que eles manjam tudo. Nem tanto, né? De louvor. Beleza? Bom, antes de começar, o Vitão, tá no jeito aí a nossa super vinheta? Então bora. Muito bom, muito bem. Estamos aqui. Paulo Lira e Greta Lira. Papais da Micaela, quantos anos? 8 Oito. aninhos. Que fofinha. Pois é. Ela é uma fofa, né? Ela é. Ela é. A minha tem 9. Nossa. Ah, a minha tem 9. perto. Bem pertinho. Vocês são da Vina de Piratininga, Sim. Uhum. né? E trabalham com o Ministério de Louvor há mais de 30 anos. Pois é. Caramba, Como é que pode ser? 30 anos. Quando eu escrevi 30 anos, pensei, será que faz tanto tempo assim? Aí eu fui fazer as contas e é mais ou menos Gente, isso, mas vocês né? começaram com quantos anos pra trabalhar com isso aí? Vocês são novos ainda. Né? Eu já Obrigado. nasci no louvor, né? Nasceu já cantando já. Eu mas comecei com 15. Eu comecei com 13. olha só. E vocês nasceram assim no lar cristão? Como é que foi esse comecinho aí? Bom, eu nasci num lar cristão. Eu sou de Bauru, inclusive. Os meus pais eles já frequentavam uma igreja aqui, ainda existe essa igreja em Bauru, chamada Igreja Cristã Renovada. Ah, sim. Lá que vocês conheceram o pastor Davi, né? Na verdade, eu fui visitar o Davi quando ele nasceu. Pra você ter uma ideia de quanto tempo a Olha gente só. conhece. Tá? Que legal. Estudei com o Davi, né, no Colégio São José, da quinta série até o terceiro colegial. E quando tinha mais ou menos 6 anos de idade, acho que foi 6 anos de idade, nessa mesma igreja, Igreja Cristã Renovada, veio um missionário da Austrália. E ele, no final da pregação dele, ele fez um apelo, né, para aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Eu estava do lado da minha mãe, olhei para a mãe, eu quero ir lá. Acho que ela ficou preocupada, né? Falou, será que você sabe o que você está fazendo, né? Você entendeu o que ele está falando? Eu falei, eu quero Jesus no meu coração, quero viver para ele. Então vai lá. Aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus, fiz a oração e tal. Uhum. Isso com 13 anos. 6 anos. 13 anos você começou no ministério. 6 anos. Aí na minha adolescência, mais ou menos com uns 13 anos de idade, foi quando eu realmente tomei uma decisão. Eu preciso realmente entregar a minha vida para Jesus. Porque até então era meio assim, estou indo na igreja, tal, mas não tinha aquela convicção ainda de não, minha vida pertence a Jesus. Apesar de ter feito aquela oração Sim. com 6 anos, mais ou menos com 13 anos. Reconfirmou, né? Exatamente. Foi quando eu realmente dediquei a minha vida para Jesus. E foi nessa época que meu pai começou a pastorear uma igreja em Piratininga. Uhum. Ele era líder da igreja aqui, da Igreja Cristã Renovada, mas ele começou a pastorear essa igreja. E foi aí que quando a gente foi para essa igreja, não tinha alguém tocando teclado, foi aí que eu ingressei. Aí Comecei. E você, Greta? Com 8 anos, mais ou menos, meu pai começou uma busca, assim, por Deus, né? Que acabou levando minha família toda. Eu sou um de 5 filhos. Eu sou a única menina. Olha A mais só. velha. Eu sou a mais O velha. mais velho. Levou minha família toda, né, para a igreja. E aí iniciou um caminhar com Deus. Lá nos Estados Unidos ainda. Lá nos Estados Unidos ainda. Então, eu sou nascida de lá mesmo. Minha família é de lá mesmo. E aí, a minha adolescência foi uma busca de eu quero ser cristã. Uhum. O que isso quer dizer? Eu fui assim, né? Você foi Escola descobrindo. dominical, né?
toda essa busca por Deus. A área da música na igreja sempre me atraiu. E aí, com 15 anos de idade, por um projeto da escola, eu já tocava um pouco de piano, fazia aula. E eu comecei a tocar violão. E a gente estava numa igreja pequenininha, tipo, num bom domingo, tinha tipo 50 pessoas, era bem pequeno mesmo. E quem liderava o momento musical, né, o período de louvor, foi embora. Aí sobrou. Eu sabia 3 acordes e aí eles pronto. pediram pra eu tocar. Igreja pequena é assim, né? E foi assim que eu comecei a liderar louvor. Sabe que eu já toquei até bateria. Porque a igreja é pequena, não tinha ninguém contar, você vai tudo, né? É verdade. Mas é legal, assim é bom isso também. Isso lá nos Estados Unidos. E como é que você veio pra cá, caiu aqui no Brasil? O que aconteceu? Então, como jovem, eu tomei algumas decisões que não foram muito sábias. E caiu num buraco sem fundo. Um momento extremamente escuro, extremamente solitário. E eu estava precisando ser, literalmente resgatada. E por uma série de eventos sobrenaturais, eu conheci um casal que conhecia uma escola da Jocum, Jovens com uma Missão, lá em Texas, que estava iniciando uma escola de discipulado lá. Se eu queria ir, poderia ver, e quando eu vi, tipo, dentro de 10 dias, foi alguma coisa muito assim, rápido. Eu acabei indo para essa escola, onde eu conheci Paulo. Aí você apaixonou? Não. Esse belo rapaz? Duro que... Foi tão fácil assim, né? Não foi. Não. Mas a gente estava na mesma escola. Sim. Então foi assim que a gente se conheceu. conheceu. Aí vocês se conheceram. Aí então você estava lá. Sim. Eu fui para lá para poder participar dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Não como jogador. Atleta. Não como atleta. Mas é que a Jocum do Brasil enviou uma equipe de músicos, né, uma equipe de louvor para lá para fazer impacto evangelístico. Olha só. E ela estava sendo liderada pelo Beto Tavares. Sim. Que me convidou para compor a equipe para tocar teclado. Falei, vamos lá com a gente. Só toca teclado. Só para tocar teclado. Levei meu teclado e fomos. Que aí, legal. no meio dessa experiência de fazer evento aqui, um impacto aqui, outro ali, evangelismo em tudo que é lugar em Atlanta, a gente não tinha um baterista na equipe, então sempre que vinha algum baterista em alguma equipe, falava, você não quer tocar com a gente? Eu topava, e a gente tocava mais estilo brasileiro, então tinha que ficar ensinando pessoas de outros países a tocar coisa brasileira, era meio difícil, mas rolava, né? Aí teve um dia lá que foi um americano que foi tocar com a gente. Aí ele foi tocar com a gente, eu ensinei pra ele a tocar baião, faz assim, ele pegou e fez tudo certinho, e no final ele veio falar pra mim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, Deus falou pra mim que você vai fazer a minha escola da Jocum. Sua escola? Eu falei assim, eu sou um líder de uma escola da Jocum, escola de ETEG, né? De treinamento e discipulado. E Deus falou pra mim o que você vai fazer. Você tá interessado em fazer? E eu tava já procurando informações para fazer em algum lugar. O Beto tentando me ajudar. Aí caiu no seu colo. Caiu no meu colo. E o Beto e ele falou assim, olha, essa escola é melhor que tem nos Estados Unidos. Pronto. Eu falei, nossa, não então... Você não teve nem trabalho de pensar, né? Não. Deus confirmando. Se esse cara já que pensar muito, ele não vai. Né? Esse é daquele que alguém tem que ir lá e falar pra ele, você vai fazer a minha escola. Falar, entendi. Então, aí você foi. agora entendi. Aí vocês se conheceram lá. Sim, lavando panela. Olha que romântico. Tá vendo, Maju? Super. Tá vendo? Você valoriza esses momentos que você tem aqui na igreja de lavação de panela. É uma base, lá a base que a gente fez, a base de Tyler no Texas. E é a maior base do mundo. Então, lá, na época, tinha 300 obreiros. Só de obreiros a 300. Então, a cozinha deles era gigantesca. Era industrial, né? Cozinha industrial. Então, eram muitas pessoas na equipe para poder lavar, né, panela e tal, depois de qualquer refeição. E a gente ficou na mesma, que era depois do almoço. Colocaram a gente lá, aleatoriamente, na mesma equipe. E foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Panela. Aí vocês voltaram ao Brasil, vocês casaram aqui, casaram lá? Sim. Sim, os dois. Os dois. Casaram nos dois. Nos dois países. Lá primeiro e uma semana depois aqui. Aí vocês já vieram pro Brasil? Já viemos pro Brasil e já começaram ficamos. Servindo na igreja de Piratininga.
Porque foi na mesma época que, na verdade, a igreja Vineyard, o movimento mesmo, aliás, conheceram lá em Atlanta, junto com o Milton e a Érica, e eles vieram, né, junto para já iniciar o relacionamento Vineyard aqui no Brasil. Então, quando a gente assumiu a equipe de louvor na igreja Vineyard, que agora é Vineyard, Na né? época não era Vineyard. Piratininga, a gente estava liderando a equipe, já servindo, assim, como voluntários na igreja. E aí vocês, então, vieram já para servir no ministério. Exatamente. Então, foi aí que começou o negócio mesmo. Foi. Na verdade, Deus tinha nos dado uma palavra que a gente ia servir o Milton por um tempo. Que a gente vinha para colaborar. Então, E quando ele estava pastoreando a igreja de Piratininga, a gente ficou lá na igreja de Piratininga. Isso há uns 25 anos atrás, mais ou menos? 25. É isso mesmo. E a gente vai fazer 25 anos de casado Exatamente. agora, né? Olha só. A gente vai fazer 25 anos de casado esse mês. Que legal. Parabéns. Legal. Bom, vamos lá então. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês aqui. Que é o seguinte, teve uma vez, não sei se você vai lembrar, Greta, mas um dia você estava ministrando aqui na Vineyard. E no meio da ministração, você meio que parou, né? E você falou algo como assim, que fazer a próxima coisa que a gente tem que fazer é fácil. Mas se o Senhor não estiver, tudo que a gente fizer vai ser em vão. E aí você parou, falou algo assim, e você falou, por isso nós te esperamos, Senhor. Nós estamos esperando, Senhor. Então você teve aquele momento, você parou e fez isso. Isso foi muito legal, muito, né, diferente, vamos dizer assim. Aí eu tenho um texto, né, de Êxodo 40, 36, 37, que diz assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia, né? E para mim esse texto, ele se conecta muito bem com aquilo que aconteceu ali naquele momento, né? Sim. Tipo, nós esperamos o Senhor se mover, aí a gente se move. Hoje a gente vive, vamos ver se vocês concordam com isso ou não, tá? Mas na minha visão, a gente vive hoje numa sociedade que é muito baseada em performance. Né? A gente vive querendo performar. Né? Performance tem a ver com realizar as coisas, completar alguma, né, alguma atividade, executar, efetivar, né, alguma coisa. E até assim, os resultados são medidos através da performance que a gente demonstra sobre qualquer coisa nesse mundo hoje em dia, né? Até mesmo assim, redes sociais. É um mar performático aquilo lá. Né? Quem ganha mais dinheiro. Quantos seguidores. Isso, quem tem mais seguidores, Sim. quem perde mais peso, né? Quem trabalha mais. E tudo isso tá ali. O coaching mesmo, né? Essa questão do coaching que nos últimos anos veio assim de uma forma, Bem um forte. trator, né? E ele tem essa questão da performance, né? Você tem que performar, você tem que ter performance, tem que ter velocidade, tem que fazer acontecer, né? Isso até, assim, na nossa cultura, hoje ele tá meio que impregnado, né? Se a gente olhar. E, inevitavelmente, isso pode acabar chegando na igreja. E eu creio que chegou na igreja esse tipo de coisa, e chegou na igreja... chegou no Ministério de Louvor, inclusive, essa questão performática, né? Vocês acham que, em nome da performance, a presença de Deus, a busca pela presença, ela está sendo deixada de lado? Sabe, vocês acham que, pior, né? Que a performance, muitas vezes, ela está substituindo a presença? Talvez até uma agenda que a igreja tenha, né? Nesse culto nós temos tantos eventos que precisam acontecer, então a presença de Deus acaba ficando meio que de lado para que a gente possa cumprir com a agenda que nós temos na programação da igreja, do culto. Talvez a gente já experimentou já alguns cultos onde não tinha tempo para esperar o que Deus ia fazer. Não tem tempo, porque agora vai ter apresentação de criança, porque agora vai ter que vai tirar o dízimo, porque agora... Então não havia esse tempo e tudo tinha que acontecer em 1h30, no máximo 2 horas.
E olhando para esse movimento da igreja brasileira, né, que hoje é muito fácil a gente acompanhar o movimento da igreja por conta da internet, né? Você acha que está tendo esse problema dos ministérios de louvor buscando performance a todo custo? O que vocês veem sobre isso? Eu acho que não é, talvez, novidade. Assim, não é... Eu acho que é mais acessível, porque hoje a gente tem redes sociais e nós estamos mundialmente falando, nós somos conectados. Então, a questão de performance, eu acho que vem muito mais de uma mentalidade que nós somos fazeres humanos do que seres humanos. Então, a gente olha muito mais para o que é que nós estamos fazendo do que quem nós somos. E aonde há uma divergência, né, de quem eu sou em Cristo, é o que deve me impulsionar em uma missão. E não uma missão que dá identidade. Então, eu acho que a questão de performance ele ficou mais visível pelo fato de que nós temos várias ferramentas hoje, mas isso eu acho que até é intrínseco, que fala, né? Assim, de quem nós somos, porque a busca pela identidade tem que ser em Jesus. E muitas vezes é a mesma coisa quando a gente pergunta, né? Tipo, e aí, como que você tá? Tá tudo bem? E aí, se perguntar quem é você, né? Esse tipo de coisa. As respostas são até ralos no sentido de, tá tudo bem. Tô bem. Quando tá caindo aos pedaços. Ou, né? Não é tipo, quem é você? O que é que você faz? Então, aquilo que você faz, então, é o que você é. Então, eu acho que há uma mentalidade que nós precisamos ser renovados, né? Pela transformação da nossa mente, em termos de... Porque performance tem o seu lugar. Em termos de excelência, em termos de você fazer bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas isso não pode ser raiz para quem você é. Porque aí você busca no lugar errado. Aí vira em relação a você e não a presença de Deus e quem Deus é. E assim, e como que um líder de adoração ele pode ser treinado para ter essa sensibilidade? Sabe? Ter essa sensibilidade e até coragem, às vezes, de parar tudo, sabe? E falar assim, opa, peraí, a nuvem não andou ainda. Sabe? Porque o olhar, muitas vezes, dele tá na performance, tá na próxima coisa que tem que fazer. Ele tá... Como que isso pode acontecer? Porque isso na minha visão, é algo muito sério. Né? Porque isso tira do foco. Se você tem um ministério de louvor, tem um líder de louvor que o foco dele tá na performance, tá no... É um problema muito grande, porque você perde a essência daquilo que a gente tem que fazer lá na frente, né? Eu acho que todos nós estamos no caminho, né? Dessa busca, assim, cada vez mais de quem nós somos em Cristo, em primeiro lugar. Ninguém já chegou. Só Jesus, né? Desse lado da eternidade, só Jesus. A gente chega próximo, nós somos discípulos, nós estamos seguindo, mas todos nós estamos no caminho de entender quem nós somos em Cristo, em primeiro lugar. Então, sem julgar que fulano faz assim, ciclano faz assado, mas isso não é presença, mas isso é, porque aí a gente, então, ocupa o espaço que não é nosso. Mas eu acho que tem duas coisas que vêm na minha cabeça. Uma é humildade. É você andar, assim, no caminho que Deus te colocou para caminhar, sem querer pular, né, de pista, vamos dizer. Não, eu quero estar ali, então, não, eu quero ficar na minha pista, eu quero ficar no caminho que Deus tem para mim. E humildade, se fosse para falar de uma forma simples, é você concordar com Deus, né, em relação a quem você é, aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer, nem mais, né, e nem a menos. E aí, dentro disso, que eu acho que é bem ligado, é who do you fear most? Quem que você mais teme? É Deus? Ou são as pessoas? Ou é quem tá sentado ali, né? E aí você tem que tomar decisões, né? Tipo, quem é o verdadeiro anfitrião desse momento? É a igreja
ou é Jesus? É o Espírito Santo, né? Então, quem está realmente conduzindo é a programação ou é o Espírito de Deus? E aí volta para quem está com o poder da decisão no momento. Agora, se eu estou andando em humildade, eu vou entender, por exemplo, que tem líderes em que eu sou submetidas. Né? Então, eu preciso, achar o espaço ali para, né, para não tomar a frente aonde não devo, submissão à liderança e tudo mais, mas no final eu quero um relacionamento saudável com a liderança. Sim. Né, para que também, quando há um momento em que Deus deseja fazer alguma coisa, porque é muito fácil a gente seguir a programação. É muito fácil. É muito fácil a gente seguir qual que é a agenda, música. qual que é a próxima música. Será que Deus está na próxima música? Será que já acabou aqui o período de louvor? Aquilo que Deus queria fazer? Por que precisa cantar a próxima música? Será que precisa cantar? Então, até esse questionamento, acho que requer um pouco de coragem do líder de louvor também. De repente, não, já encerramos aqui. Não, então, não precisa ser essa música, vamos trocar por uma outra. E ter essa sensibilidade e ousadia de fazer, né? De mudar o que acha que precisa fazer, o que precisa acontecer. Sabendo que quando você arrisca, pode estar errado. Pode dar certo e pode dar errado. Pode dar errado, pode dar certo. Mas você não vai aprender se não arriscar. Né? De repente, vai arriscar um dia e fala, puxa, eu achei que era para ter acabado o período de louvor ali. Mas depois eu fui ver, não, tinha mais coisa para acontecer. Mas e acontece com vocês frequentemente esse tipo de coisa? Tipo lá, tô com 4 músicas. Você ficou em 2. Isso é comum? Comum. Não diria que é... Mas acontece. Acho que assim, é comum a possibilidade de acontecer. Mas que vai acontecer assim, puxa, ó, gente, a gente separou 4 músicas, mas talvez a gente vai fazer menos. Não é muito comum acontecer. Mas a gente sempre está aberto a acontecer. De fazer mais ou fazer menos. Né? Seguir, de acordo com o tempo que é estabelecido, seguir aquilo que a gente sente que Deus está fazendo no momento. Você até falou, né, sobre essa questão da performance, né? E com relação à excelência e tal. Eu dei um outro nome para isso aqui. Eu falei em estética, né? A estética... Né, no momento de louvor, é algo importante, né? Beleza musical, né? Técnica apurada, que realmente são coisas, assim, importantíssimas, essenciais, necessárias. Até porque, se o baixista lá, o guitarrista, der um acorde que não tem nada a ver, acabou, né? A igreja, ela desconecta, a gente desconecta muito rápido. Né? É uma distração muito forte e é problema. Porém, também nessa estética, a gente pode colocar coisas como beleza do ambiente, né? Iluminação, sim. Fumaça, etc. E todos os apetrechos, som. Qualidade do som. Qualidade do som. Vocês acham que esses recursos, eles podem conduzir um momento de louvor para uma busca pela performance? Por exemplo, a gente vê muito hoje a questão de uma iluminação muito profissional, com canhões e efeitos visuais, fumaça e não sei o que. Isso, você acha que pode ser considerado uma distração? Isso pode gerar uma distração, tanto nas pessoas da congregação, quanto na equipe de louvor? Como que a gente lida com esse tipo de coisa? Isso é uma questão até polêmica, né? Polêmica. Sim. E eu confesso, eu mesmo tenho dificuldade de entender como que isso funciona. Como que isso funcionaria? Será que, às vezes, uma igreja não pode estar usando esses recursos para até, às vezes, substituir aquilo que ele sabe que está faltando? Tem algo faltando aqui. Opa, eu vou botar uma iluminação e vai... Para empolgar o pessoal. Pois é, como lidar com isso? Boa pergunta. Né? Quando é uma boa pergunta, né? Então. Você fala. Acho que a questão seria, primeiro, identificar o porquê dos recursos. Né? Por que, por exemplo, um fundo preto num palco? Para quê? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, para fotografia, com uma iluminação mais colorida, ele te dá um fundo... como é que chama?
que não acaba mais. Que não acaba mais, como que chama? Infinito? Infinito. Te dá um fundo infinito. Então, dá uma profundidade maior. Então, parece que você não tem o espaço definido. Então, para a fotografia fica bonito. Só que a luz colorida, para a fotografia sem a fumaça, não tem continuidade. Então, a fumaça, ela serve para, na hora que você dá aquela foto, a luz, ela tem o seu... Se enxerga a luz. Se enxerga a luz. Se enxerga a cor. Então, eu acho que uma opinião minha, né? Com a questão da pandemia, onde todas as igrejas, então, tiveram que aprender a marra a fazer culto online, né? Muitas já estavam fazendo alguma coisa mais tímida, aí tiveram que dar uma profissionalizada, outros não faziam nada, tiveram que começar do zero com celular filmando, tiveram que fazer alguma coisa. Pois é, isso é verdade. E essas pessoas, ao buscar esses recursos, como que eu faço isso melhor? Começaram a descobrir, então tem um porquê disso, tem um porquê daquilo. Aí eu acho que foi muito para o lado de como que nós vamos fazer com que a imagem fique boa online. Aí ficou, nossa, muitas igrejas foram muito bem sucedidas, encontraram recursos baratos, de forma que ficou aconchegante para quem está em casa ver uma coisa por 1h30, né, sentado no sofá e mesmo assim não desengajar. E eu acho que depois que nós voltamos da pandemia, em muitos dos casos, continua uma preocupação muito grande sobre como que está sendo feita essa produção para o online. E muitas vezes, agora em algumas igrejas, as pessoas ali no momento presencial, essas coisas que foram ótimas ferramentas para online podem se tornar uma distração para quem está no presencial. Tipo a fumaça o tempo todo. Eu não sei, depende de como que vai usar também, né? Tudo depende de como vai usar. A iluminação. Tem igreja que tem o recurso do estrobo, que é aquela luz que fica piscando, né, freneticamente. Horrorosa. Exatamente. Aquilo lá tem gente que pode ter um ataque de epilepsia com aquela luz ali, né? Então, existe o recurso ali, precisa usar? Então, as pessoas precisam ter o bom senso de saber, para essa música, será que pede isso? Será que pede aquilo? Para esse momento que Deus está fazendo, será que pede um estrobo? Realmente? Será que pede uma luz mais intimista? Será que realmente pede essas cores mudando para lá e para cá, canhão de luz? Então, acho que precisa ter sempre assim, acompanhado com o propósito final. A luz por luz pode ser uma distração, assim como música por música pode ser uma distração. E você não acha que isso tudo pode ser também usada como uma manipulação? Pode também ser usado como manipulação. Música pode ser usada. Música também, né? Também, né? Uma pregação pode ser usada como... Tudo pode ser usado para manipulação, né? Tudo. Qualquer coisa a gente pode botar pro mal, né? Exatamente. Impressionante, né? Tudo que é ferramenta pode usar pro bem ou pro mal. E como que a gente tem esse cuidado? Como que a gente tem esse cuidado? É difícil, eu né? acho que volta, mas eu acho que volta a questão do que Deus está fazendo. Né? De voltar para Ele, de voltar para Deus. A nossa missão é esse diante do Senhor. Esses recursos são seus. Como que é que a gente, então, lida, né, com os recursos que o Senhor tem nos dado? Buscar, inclusive, pessoas com conhecimento, com mais experiência, para poder entender como que é que a gente utiliza os recursos que a gente tem. Só porque tem não quer dizer que então tem que usar. Precisa usar. Porque às vezes você pega um pacote, por exemplo, de sons sampleados, não quer dizer que você vai usar todos os sons que vem. Você vai usar aquilo que convém para o projeto que você está trabalhando. Seria da mesma forma. A igreja, e cada igreja tem uma cultura. Tem também uma família presente aí que tem uma cultura específica. Então, tem coisas que vão traduzir, vamos dizer, de uma forma diferente para uma igreja que vai ser diferente para outra. Sim, Então, nós precisamos entender quem nós somos como família para poder utilizar os recursos que a gente tem para poder servir. Uma coisa que uma vez o Ângelo Basso, né? Ele veio ministrar aqui. E faz pouco tempo, inclusive. E aí ele falou um negócio interessante, né? Falando sobre essa questão da igreja estar adorando e tal. E ele falou assim, que às vezes... Vou tentar lembrar mais ou menos o que ele falou, tá? Que às vezes a gente precisa... lá na igreja dele, ele pede para diminuir o som de tudo pra gente ouvir a igreja. Sim. Né? Ou seja, eu achei interessante esse tipo de coisa, porque assim...
beleza, a gente tem potência, a gente tem o negócio para destruir, vamos dizer assim. Literalmente, né? Literalmente. Só que não é sobre isso, né? Não. Então, assim, às vezes é aquele negócio, né? Deus, ele pode vir sem som. Sim. Ou com aquele pegadão forte, né? Sim. E essa sensibilidade que às vezes precisa ser treinada. Eu não sei. Dá pra ensinar esse tipo de coisa? Ou é prática? Eu acho que é fazendo e experimentando e outra, acho que também com assim, em mente você ter o propósito do porquê que nós estamos usando o som também na igreja, né? Para que o som? O som na igreja ele é um momento congregacional, então nós não estamos ali como uma plateia cantando para eles, como por exemplo, se você for num show. Isso, você não estão cantando pra igreja, né? Então você vai lá, se apresenta, as pessoas ficam quietas assistindo. Quando você vai numa audição de piano, por exemplo, é assim que acontece. O pianista vai lá, sobe, toca, tudo fica em silêncio, uma orquestra tocando e assiste. Na igreja não é esse o contexto. Na igreja o contexto é de todos nós, nós somos as pessoas que estão participando. Então a plateia é de um só, a plateia é de Deus. Ele é a plateia. Ele que está assistindo. Então nós todos estamos participando e cantando para ele. Então a questão do som, para mim, é um som que tem que ser envolvente na questão de volume, porque todos precisam ser escutados. Se eu estiver lá, não estiver tocando, se eu estiver lá no meio do povo e estiver cantando, eu quero escutar minha própria voz cantando. E os irmãos ao redor. E todo mundo ao redor. Eu quero escutar quem está tocando lá na frente, quero escutar minha própria voz e a igreja. Porque todos nós estamos participando daquele momento. Então esse é um contexto que em alguns lugares parece que ele é esquecido. Né? Ele não é muito valorizado. Tipo assim, a gente precisa colocar o som. Esse som aqui ele chega até 120 decibéis. Vamos colocar 119, então, para não forçar. Né? E o pessoal coloca por quê? Porque tem som, né? Já que tem, vamos colocar. Uma coisa assim, o Ministério de Louvor, ele é um dos ministérios um dos locais, na realidade, né? Mais visados, assim, da igreja, né? Por conta da grande exposição. Quem tá lá na frente tá sempre sendo visto e também tem a questão de quem tá lá na frente tá sempre mostrando uma habilidade, uma arte, né? Uma arte, né? Uma habilidade, seja cantar, seja tocar. Isso coloca um holofote no Ministério de Louvor, nas pessoas que cantam, que tocam e tal. Por isso, assim, eu creio que um problema grande no Ministério de Louvor, e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, é o ego. Né? Justamente por conta dessa posição. Quando eu entrei aqui no Ministério de Louvor aqui da Vineyard, Bauru, eu sou back vocal, né? Na época era o Du, ele que era o líder, né? E naquela conversa ele me falou um negócio que eu achei fantástico, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, que o papel do Ministério de Louvor, ele se assemelha ao papel do pai da noiva no casamento. Então imagine o casamento, para que serve o pai da noiva? O pai da noiva vem, você pega a noiva lá atrás, leva pro noivo e some. Se você perguntar qualquer casamento, você viu o pai da noiva ali? Você viu? Você viu a gravata dele? Que bonito. Ninguém vê o pai da noiva. Ou seja, o pai da noiva é um cara importante, porque ele é esse cara que pega a noiva e entrega pro noivo. Só que ele é um cara invisível. Então foi essa a analogia que ele fez. Eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso. E foi muito feliz na minha opinião, né? E uma outra vez, aqui, eu ouvi também um termo, que esse termo me chocou, né? Não negativamente, mas me impactou. Foi assim, que muitas vezes a gente prostitui a noiva. A gente causa a prostituição da noiva. Como que a gente faz isso? A gente tira a noiva, a igreja, né? Do foco, do alvo, que é Jesus, o noivo, e a gente traz pra gente. Ou seja, a gente causa a prostituição da noiva. Pra nós. A gente tira e vem pra nós. Isso no Ministério de Louvor pode acontecer muitas vezes quando a gente tá querendo lá performar e fazer o negócio pro nosso eguinho ali. A gente tá conduzindo a igreja pra esse lado. Como que a liderança de um Ministério de Louvor
Eu imagino que vocês têm uma sensibilidade com relação a esse tipo de coisa. Como que vocês lidam com esse tipo de problema dentro de um grupo? Ego. Ou se não tem isso? Eu tô falando, não sei. Todo mundo tem ego. Né? Ninguém Porque escapa. é um problema, né? Ninguém escapa. Eu acho que... Como lidar? Tem algumas coisas, assim, que vem na minha mente em relação à linha tênue que a gente anda quando nós estamos trabalhando com as artes e essa exposição, né? Pessoas, né, vamos dizer, artísticas no sentido de que criam algo, né? Seja música, seja pintura, sabe assim? São vistos como os criativos, vamos dizer. Embora a criatividade tem em todas as áreas da vida, né? Mas existe uma, vamos dizer, necessidade interna, assim, de olha o que eu fiz, né? Olha como que eu... Como que eu estudei? Né? É isso mesmo. Olha esse podcast maravilhoso que a gente criou aqui na Vina. Olha como que, né? Quão lindo a pintura, que seja. Então, existe essa que, assim, em si, todo mundo tem, né? Então, e eu não vejo, assim, com más olhos no sentido de que, nossa, seu ego tá fora de controle, porque não sei o que, né? Mas eu acho que o problema, de novo, volta à raiz de identidade. Quando a gente volta para eu preciso disso para alimentar algo em mim que me dá valor. Né? Então... Para reforçar uma identidade, né? Isso. E aí é onde que cria o problema de voltar para si. Porque em termos de visibilidade, por exemplo, algo que a gente sempre tenta ensinar quando Deus nos dá a oportunidade, assim, ou liderando louvor, né, com outras equipes, ou, né, liderando uma equipe, né, um ministério, tem sido assim, todos nós somos líderes, todos nós somos visados. A nossa responsabilidade pela liderança do período de louvor aqui é nossa, não é de quem está com o microfone na mão. Então, todos nós temos uma responsabilidade aqui de conectar com aquilo que Deus está fazendo, de submeter sua própria vontade, que tem muito a ver também com o ego, de submeter aos estilos diferentes que convém para a família que nós estamos servindo, né? Entendendo que a nossa missão não é nossa, a nossa missão é dele. Então, nós queremos olhar para ele. Inclusive, na analogia do pai da noiva, aquele momento de encontro é o alvo, né? É o alvo que nós queremos. Então, tudo tem que ser voltado para, o noivo está ali, ele é o anfitrião desse momento, ele é quem, né? Jesus é quem tem mais interesse em conexão com a sua noiva. Então, o nosso papel é realmente essa condução de, se você quiser, você pode ter um encontro com Deus nesse momento. E aí, isso mata em nós a necessidade de querer ser visto, né? Mas não deixa de ser um sacrifício de louvor. O próprio matar do nosso ego é um sacrifício de louvor, né? Desse lado da eternidade, a gente tem uma oportunidade para fazer isso, porque depois não vai precisar fazer isso mais. Então, existe um trabalhar, né, interior, mesmo quando você, em termos de um coração disposto a... E não é que todas as vezes, pode ser que um dia dá sim, no outro dia nem tanto, aí no outro dia dá, sabe assim? É esse caminho, né, de trabalhar, de lapidar, né, o nosso coração, a nossa intenção, a nossa missão. De se tornar cada vez mais ensinável. Então, geralmente nós ensinamos as pessoas que nós lideramos na equipe de que o nosso coração tem que ser ensinável, que é o tempo todo eu posso aprender mais, eu posso crescer mais, não que eu sei tudo. De forma prática, bem prática mesmo.
Pensa que tem aqui, né, vai ouvir esse podcast, um líder de louvor que está tendo esse problema. Como que você falaria para ele lidar, então, com essa situação com a equipe dele? O que ele poderia... De atitudes mesmo, práticas, para ele poder resolver isso aí? Ajudar ele a fazer isso. Se tem membros na equipe que estão tendo problema com o ego... Isso. Eu acho que volta para os porquês. Por que é que você está? Vale um confronto, uma conversa, Sim. Chamar ali... Sim. E mas nesse sentido tipo de por que é que você está aqui? O que é que você quer? É uma conversa, na verdade seria uma conversa franca, né? E transparente, no sentido de que, tô vendo isso me alerta. A questão é que quando você chega, é sempre para aproximar. Uhum. É a forma com que você chega, né? É sempre para aproximar, é sempre trazer por perto para que a pessoa... Porque se você não for um lugar seguro, onde a pessoa pode realmente se abrir, conversar, né, ser transparente, então nem adianta. Mas se você aproxima porque você realmente, como líder, você deseja que as pessoas não simplesmente executam uma tarefa. Você está interessado no coração. Então, você quer aproximar aquela pessoa para poder realmente ter uma conversa que reflete o que é que Deus está fazendo na vida dela. Então, uma conversa sobre os porquês talvez seria um bom momento, um bom lugar para começar. E quando seria a hora do líder falar assim, então a gente vai ter que dar uma pausa? Acho que se você vê que ele não tem muita certeza do porquê... Entendi. Né? Não tá muito certo do porquê. Ou se você deu mais uma chance e não mudou nada mudou. Você acha que é melhor a gente dar um tempo, você buscar a Deus mesmo para ter certeza de que você está no lugar certo, de que você está pela motivação correta. Depois a gente conversa. Mas tem que ter um acompanhamento com a pessoa durante esse tempo também. Exatamente. Ela não ficar isolada, porque senão aí acabou mesmo. Largar o cara. Não pode ser... Volta quando você... estiver bem, né? Exatamente. Nós tivemos uma situação há muitos anos atrás, de um guitarrista na nossa equipe, que depois de um solo de guitarra maravilhoso que ele fez, ele jogou a palheta pro povo. Mas na cara da Greta, né? Olhando. Né? Imagina. Então, aí, falando de ego, né? Então, tivemos que ter uma conversa, né? E caminhamos juntos durante muito tempo, né? E ele começou a entender o porquê das coisas. Mas na cabeça dele, não, a galera gostou demais, tá aqui a palheta. Eles gostaram demais do meu solo. Então, o porquê? Por que você fez esse solo? Para quem foi esse solo? E tentar fazer com que a pessoa entenda o propósito dela naquela questão. É errado fazer um solo magnífico que as pessoas vão... Não é de jeito nenhum. Mas nesse contexto de adoração congregacional, nossa proposta realmente é essa. Nós somos o pai da noiva. Nós não estamos ali para aparecer, nós estamos ali para conduzir a igreja ao encontro com o Criador, que é o noivo, né? Essa jogar a palheta... Bom, pelo menos o cara não se jogou na plateia, né? Não. Imagina. Também não, também. E assim, quais os requisitos mínimos que uma pessoa... assim, para ser considerada apta a ser um ministro de louvor? Na opinião de vocês. Requisitos. Tem que cantar. Tem que saber tocar ou cantar bem. Assim, já diga-se de passagem que essa pessoa é cristã, é batizada, isso daí então já nem conta como requisito, né? Tipo assim, essa pessoa já faz parte da comunidade há um tempo, já está sendo acompanhada por algum líder, né? Ela tem prestação de contas e agora quer participar da equipe de louvor. Então, essa é tipo assim, é um cristão que agora quer participar da equipe de louvor. Ele tem que, pelo menos, cantar bem ou tocar bem. Porque vocês já pegaram gente que... Eu quero cantar, vou fazer um teste. Sim. E o que vocês fazem? Ó. E aí, né? Você oferece um lanche. Comida pronta, né? Você oferece um sanduíche pra ela. Sim. Pronto. Comida resolve tudo. Que seria assim, vamos dizer que a pessoa veio fazer uma audição, mas ela não foi bem. Isso. Tipo, não tem como colocar essa pessoa na equipe de louvor. Então você encoraja, primeiro fala só, muito obrigado por você ter vindo, foi muita coragem sua ter comparecido para fazer a audição. Porém, precisa acertar essas 3 áreas aqui, por exemplo, a sua voz. Precisa treinar mais o volume, a respiração. Às vezes dá mesmo alguns diretrizes técnicos, assim, digamos assim, né? Sempre. Para a pessoa sair. Entendi. Para a pessoa poder sair com um objetivo.
para voltar. Nem que seja fazer uma aula, exatamente, fazer faça uma aula e peça para o seu professor corrigir essas 3 coisas em você e volta na próxima audição, que a gente quer ver o quanto você melhorou. Quem sabe você vai passar na próxima. Né? Por favor, continua. Obrigado por você ter vindo. Então você dá uma afirmação, tipo um encorajamento, você coloca para ela, por favor, corrija essas coisas, mas por favor, volte. Nós estamos sempre à disposição. Por favor, volte. Você será bem-vinda. É 2 encorajamentos. E no recheio... verdade. Muito bem. O recheio você coloca, por favor, melhore isso aqui que nós precisamos. Boa. Aí, se você quiser oferecer comida mesmo. Aí vai ficar mais melhor ainda. Eu adoraria. Talvez sair com um lanche aqui, né? Bom, a gente tá caminhando pro final, tá? Da nossa conversa. Uma perguntinha. Então, como que, assim, dá um conselho para uma equipe de louvor, um ministério de louvor, como que ela realmente consiga alcançar o coração de Deus no momento do louvor? Sabe, o que você falaria para um ministério de louvor que tá buscando, tá querendo fazer, sabe, o trabalho bem feito e para Deus? Aí ela atingiu o objetivo dela. O que vocês falariam para eles? Volta pro secreto. Volta para o fato de que nós estamos relacionando com uma pessoa e não um conceito ou uma boa ideia. O cristianismo não é uma boa ideia. Uma ideologia. É uma pessoa. Então, volta para a pessoa. Busca a pessoa. Quando a gente estava no Jocum, a gente estava num período de louvor na base e eu perguntei para Deus, assim, no momento, tipo, né, eu sempre tive essa afinidade e tal, até liderava na minha igreja, dentro das minhas, né, sempre dentro das limitações que a gente tem. Uhum. Mas o que é adoração realmente para o Senhor? Né? Como que é isso? E aí ele me mostrou como se fosse uma cena, né, na minha frente de uma estaca. E o Espírito Santo me convidou assim para se colocar na estaca. E aí ele colocou fogo em volta dos meus pés. E aquilo começou a subir. E até o cheiro, assim, eu lembro, né, daquele, nossa, tá, né, o que isso tudo quer dizer, né, o cheiro é ruim, isso é desconfortável, tal. Aí Deus começou a falar comigo em relação a estaca ser como se fosse, assim, o prumo, né, aonde a gente se coloca de uma forma voluntária. O convite está ali para alinhar, né, as nossas vidas com o prumo de Deus. E não é uma vez, não é 2 vezes. É quantas vezes a gente precisa, né, para poder ser parecido com Ele. E aí, isso é sempre de uma forma que Ele convida e voluntariamente nós respondemos. Então, essa estaca é esse convite. E o fogo, esse fogo realmente consumidor, né? Que consome tudo aquilo que não agrada, o nosso ego, né? Tudo que vem de nós, que não agrada o coração dele, é consumido. E o cheiro, embora é ruim para nós, porque ser transformado e lapidado dessa forma nunca é agradável. Né? Mas o resultado é o incenso, que é agradável para ele, esse sacrifício vivo, né? Biblicamente falando, em que nós estamos de uma forma ativa, querendo nos oferecer. Então, eu acho que se eu fosse... Não existe uma fórmula, né? Não existe faz assim, assim, porque aí a gente entra na área de performance, né? Se faz essa música e essa música, ó... Vai dar bom, né? Vai dar tudo super certo. Essa é a música que chama o Espírito Santo. Qual que é essa? Né? Mas nós estamos nos relacionando, buscando uma pessoa que tem desejos, que tem pensamentos, que tem sonhos, né? Que tem emoções, que tem
propósitos, que tem missão. Então, volta pro secreto, volta pro prumo, volta para a essência de, você não é o que você faz. Você é quem Jesus fala, quem o Pai fala que você é. Volta para isso. E aí, nos momentos, se você identifica a presença de Deus no secreto, você identifica a presença de Deus na multidão também. Muito bom. E para finalizar, então, vocês têm 30 anos de estrada, né? Eu queria que cada um de vocês contasse alguma coisa que impactou muito profundamente vocês em algum momento, né, de ministério. Sabe aquele momento que você fala assim, caramba, não acredito que aconteceu isso. Ou que deu uma virada na chave, algo que impactou vocês. Em relação a um período de louvor? Assim, isso, ao ministério de vocês. Em relação ao ministério de música, de louvor que vocês têm aí os 30 anos. Algum momento marcante? Acho que para mim, acho que na Jocum mesmo teve alguns períodos de louvor onde parecia que o céu abriu, assim, sabe? Que foi, nossa, a presença de Deus estava muito, assim, aparente mesmo, estava palpável praticamente no período de louvor e pessoas chorando, pessoas, assim, dos Estados Unidos inteiros, até de outros países, assim, no chão, na presença de Deus, chorando, simplesmente porque a gente cantou uma música várias vezes que nem era uma música que te chamaria para uma coisa desse tipo, assim, sabe? Então, acho que foram esses momentos que realmente mostraram, assim, que a presença de Deus é, assim, palpável para aqueles que estão realmente buscando. Então, acho que lá naquele momento, foi um dos primeiros que eu tive essa experiência, assim, de ver assim, nossa, parece que o céu abriu, Deus derramou a presença dele, assim, de uma forma... Isso impacta, né? Impacta. E você, Greta? Eu acho que para mim seria talvez não uma experiência, mas uma época que eu comecei a ser ensinada pelo Espírito e também, né, eu tenho o costume de, vamos dizer, assentar em círculos, né? Onde aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que, né, eu estou buscando, né, em termos assim de aprender e tudo mais, tem círculos de influência, então e muda, né? Então nessa época tinha um círculo que eu estava sentada e foi aonde o Espírito Santo começou a me ensinar sobre a diferença entre liderar músicas e liderar louvor. Essa época, para mim, foi, assim, transformador em mim, como pessoa primeiro, assim, pessoalmente. Aonde Deus me pegou publicamente e me arrebentou, que é o que eu precisava, porque eu sou uma pessoa mais reservada. Então, em casa, né, eu tô no meu... No seu conforto. Né, ali. Agora, publicamente, já é né, desafio. Mais um desafio maior. E quando você diz liderar música e liderar louvor, o que você quer exatamente dizer com relação a isso? Para mim, existe uma diferença entre você pegar uma lista, pode ser bem preparado, né? E você passa de música para música, porque é isso que você planejou, né? A banda está bem preparada, a equipe tecnicamente está preparada, e você vai fazer transições, os arranjos vão, né? E você tem uma lista de músicas bem preparadas que vão ser bem executadas. E Deus, ele vai descansar sobre aquilo, né? Ele vai soprar naquilo. Eu acho também existe uma diferença com isso entre você pegar uma lista de músicas e conduzir as músicas porque foi isso que você planejou e você oferecer aquilo para Deus e falar para ele o que é que você quer fazer. E aí, como líder de louvor,
você lidera a resposta. Então, não é a música, é o que Deus está fazendo. Então, você lidera a resposta diante de Deus e você convida a igreja a participar. Tipo assim, Senhor, ó, tô com essas musiquinhas aqui. O que o senhor quer que eu faça agora? Alguma coisa nesse sentido. Sim. E deixa... É o que volta naquela nossa conversa, né? Primeira pergunta. De performance, né? Seria muito fácil você passar de música para muito música, fácil. porque é isso que você planejou. Já ensaiou, tudo ensaiado, né? Uhum. Mas é isso que Deus está fazendo? É isso? É a resposta a essa questão? Tipo, nós estamos diante de uma pessoa só. Essa é a resposta que Ele deseja? Até para isso nós precisamos da ajuda do Espírito, não é? Sim. Até para poder responder, Deus, como que é que você quer que a gente responde? E aí entra na estaca, onde, né, a gente sacrifica o nosso ego, o quão tímidos nós somos, os medos que a gente tem, e lança, né, de forma extravagante, né? E olhando por esse lado, assim, o uso daqueles... como é que chama aquele negócio que fica atrás, tocando no fundo, assim? Pad. Pad atrapalha, então, pra isso, hein? Como assim? Como atrapalha? Atrapalha isso assim. Porque o pad tá lá, certo? Tipo, ele vai fazer aquilo que tá programado pra ser feito. Uhum. Certo? Você tá falando do VS. VS. Tá. É que eu não sei o nome direito. VS que é tipo assim, os arranjos da música todinha, né? Instrumental gravado em pistas separadas. Seria isso atrapalha um pouco, então, num negócio desse aí. Ou não? Sim. Atrapalha, né? Na minha opinião, sim. Se é pré-programado, sim. Sim, porque você não pode sair daquilo. Não tem o que fazer. Você tem que ficar, né? Agora, você segue o VS. Você... Né? Ele não te segue, você que segue o pré-programado. Mas se é aquele que é dividido em partes... Partes da música, então. Aí... Existem recursos onde você manda o VS para onde você quer ir na música. Aí é legal demais. É bacana, né? Porque ele tá te seguindo. Então quem tá seguindo quem? Essa é a questão. É difícil, tanta coisinha, né? Vocês têm que lidar, né? A gente acha que vocês vão lá, faz, opa, beleza. Então, são tanta os recursos coisa, né? que a gente tem. Como que é que a gente vai usar. Pois é. Muito legal. E vocês ministram um seminário, né? Seminário de treinamento e tal. Fala um pouquinho dos seminários que vocês ministram e como que quem tá aí assistindo esse podcast pode participar, entra em contato com você por onde? Como é que funciona aí os treinamentos que vocês dão? O nosso coração mora em treinar. Uhum. A nossa, eu diria, paixão, né? É realmente de caminhar com pessoas. Não que a gente tem todas as respostas, a gente não tem. Mas, assim, com aquilo que a gente pode oferecer, encorajar, nosso coração ama essa área de treinamento. Então, a gente oferece seminários de treinamento para equipes de louvor, mentoria também, pode ser de líderes de louvor. Aí, em termos de contato, para poder saber como que... Porque aí também depende de necessidades. Eu acho que seria via WhatsApp, né? Então, o número do Você tem algum site, as coisas ou não? Site, alguma coisa assim? Site, não. Não. Ativo, não. Ou Instagram e tal? Temos uma página no Facebook, Instagram também. O meu é Greta Lira. Então, ô Majuzinha, quando a gente for colocar então no ar, viu? Você que tá assistindo no ar aí agora esse podcast, tem aqui embaixo, que a Maju vai colocar. Maju, não esquece, hein? Põe lá para não colocar o WhatsApp do Paulo, põe o Insta. Aí entra aqui embaixo e entra em contato com eles. Pode ser o meu. Ou põe um dos dois ali e aí... Colocar na descrição. Na descrição. Beleza? Então, tá, agora pra finalizar de verdade. Tá. A gente sempre fala isso, né? É que nem pastor pregando, né? Sabe o que quer dizer quando o pastor fala agora pra acabar? Nada. Nada, né? Em conclusão. Eu acho que eu já falei isso umas 4 vezes aqui hoje. Que é uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal aqui que vem. Cada um dentro do seu tema, né? Então, ó lá. Se você tivesse que dar um único conselho aos ministérios de louvor do Brasil, qual seria? Nossa. Tenha zelo Zelo. pela presença do Senhor.
e que a adoração não se torna o estilo musical. Em nome de Jesus, amém. Acho que talvez dizer que música não é adoração e adoração não é música. E tome cuidado para não ser um adorador de adoração. Um adorador de adoração. É. Fica adorando a adoração. Adoração. Faz sentido, né? Tipo, eu vou... Então, assim, até mesmo quem tá a igreja, né? Tipo, eu procuro uma igreja porque ali tem uma adoração, não sei o que lá. Isso. Nossa, eu amo aquela adoração. Mas... faz sentido, hein? a Deus mesmo tá meio longe, né? Então... É de se pensar, hein? É. Beleza, gente. Obrigado, viu? Mais uma vez. Nós que agradecemos pelo convite, a confiança Não, louco, de vocês ter que... convidado. Exatamente. A gente se sente honrado mesmo com vocês aqui. São uma bênção. É da casa aqui já, né? No Vina de Bauru. Oh, graças a Deus. A gente se sente em casa sempre que a gente vem, com certeza. Muito bom. Sim. E se você curtiu aí esse nosso podcast, curte aí, lembra de compartilhar pra galera, segue o nosso canal, tem muita coisa. Dá uma olhadinha também, tem as aulas do Deeper, tá? Tem uma lá que o Fabiano, a gente tá até conversando aqui antes, o Fabiano deu sobre construindo uma cultura de adoração. Esse é o nome, tá lá. É uma sequência muito legal. Eu falei pra ele, é uma aula que todo líder ou todo mundo que trabalha, né, com adoração, com, né, músico, canto e tal, precisava assistir porque ele dá uma abertura na visão, sabe? Uhum. Obrigado, gente, por ter acompanhado a gente até aqui. Um beijão, até o próximo Vinerdcast. Tchau, tchau.